Oi, gente, mais um Caio não pode deixar de falar sobre verdades. Ele sempre tenta trazer o máximo possível, esclarecer vocês e mostrar uma visão diferente das coisas. Talvez no meio disso eu também esteja errado. Isso também pode acontecer. A gente sempre fala de novo para vocês. Vocês mesmos, recebendo as informações, tendo as informações, vocês devem procurar se tudo isso que eu passo para vocês conferem, né? Sempre também questionam os nossos vídeos, tá? Porque a gente também pode errar. Isso é humano. Gente, mas nesse vídeo eu vou falar uma triste realidade sobre 2021. Aumento na desigualdade, na pobreza e, logicamente, com isso também na fome. E também nós vamos falar o que pode acontecer como resultado disso. Sempre se diz, tem um citado, né? Dias melhores virão. Nesse momento, eu infelizmente não vejo. Eu vejo o seguinte: dias piores virão. Talvez não para todos, né? Como sempre, né? Uns sempre saem ganhando nisso tudo, mas para muita gente, talvez, incluindo você e a gente aqui também, a gente não sabe, né? Mas provavelmente também nós vamos também sofrer de uma ou de outra maneira. Então, dias piores virão. E agora nós temos alguns estudos que foram apresentados esses dias. E sobre esses estudos eu vou falar nesse vídeo. Estudos que, em parte, mostram a dura realidade para muitas pessoas. Provavelmente também uns e outros que acompanham o canal aqui, que já foram atingidos gravemente. E isso me deixa muito triste. Muito triste porque, na verdade, gente, não precisava ser assim, não precisava acontecer dessa forma. Nos últimos meses, surgiram vários estudos que tratam do impacto social da política internacional dessa atual crise. O relatório bienal da desigualdade mundial observou em 7 de dezembro do ano passado que a desigualdade global havia aumentado drasticamente como resultado dos bloqueios e agora estava de volta aos níveis muito altos no início do século XX. Há mais de 20 anos atrás, gente. O auge do imperialismo ocidental. O relatório diz, desde 1995, a parcela da riqueza acumulada para os bilionários aumentou de 1 para mais de 3%. Acho que todos nós percebemos isso, que um certo grupo de pessoas, novamente, nos últimos quase 2 anos, conseguiu acumular a riqueza deles. Esse aumento foi exacerbado durante a pandemia. De fato, em 2020, houve o maior aumento da riqueza bilionária da história. De acordo com o relatório, a metade inferior da população mundial possui 2% da riqueza global. Nem o suficiente para poder viver sempre na esperança, o que eu posso comer amanhã. Essa é a realidade. 2% a metade da população. Muito triste. Enquanto o décimo superior da população possui 76%. De acordo com os números da Aliança Insurance, 41% dos ativos financeiros líquidos pertencem aos primeiros 1%. 41%. Tendência é aumentar. E 84% aos primeiros 10%. 84%. O que resta para os outros 90%, gente? Nada. Ainda tem que dividir nas pessoas
que ainda também pegam um pedação da cuca e para a grande maioria a pobreza aumenta, e muito. A política dessa crise levou, portanto, ao aumento único do poder econômico entre uma elite muito pequena da população na Terra. Em 2000 de dezembro, escutam só, nós vamos agora para o próximo estudo. 2000 de dezembro, 2021, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura publicou em seu relatório mensal sobre as tendências mundiais dos preços dos alimentos que os preços dos alimentos eram 27% mais caros em novembro de 2021 do que em novembro de 2020. 27%, gente. Em geral, né, gente? Nisso, claro que tem aumentos diferentes. Principalmente, provavelmente, nos alimentos mais importantes, básicos, arroz, milho, trigo, etc. Esses, provavelmente, aumentaram muito mais ainda. Em comparação com os preços médios dos alimentos dos 6 anos de 2015 a 2020, os alimentos eram 41% mais caros em novembro de 2021 do que nos 6 anos anteriores. 41% é muito dinheiro para os estratos mais pobres da população, especialmente nos países em desenvolvimento, mas certamente também para as classes mais baixas nos países industrializados. A tosse ainda me acompanha. E realmente, a Alemanha, como um país industrializado, a pobreza também vem a aumentar drasticamente. A política de bloqueio levou, portanto, a um aumento drástico nos preços dos alimentos, o que prejudica diretamente e maciçamente as classes mais baixas. Hoje, os alimentos básicos são mais caros em termos nominais e reais do que quase nunca no período pós-guerra. Pensam bem, gente. Que tristeza. Hoje que nós estamos vivendo num mundo onde cada vez mais, ou até hoje, aumentou a produção de alimentos. A gente não pode entender isso. Não pode. Se fala aqui que nunca foi visto depois da época pós-guerra. Quase nunca. Quer dizer, só os anos mesmo depois da guerra, que os povos ainda sofriam muito, sentiam muita fome, etc. Né? Hoje em dia, nós estamos indo a esse caminho, pelo jeito. Que tristeza, gente. Em outubro de 2021, foi publicado o Índice Mundial da Fome 2021. Segundo o qual, em 2020, após décadas de declínio, a prevalência global da desnutrição aumentou acentuadamente pela primeira vez, de cerca de 8% da população mundial em 2019. 640 milhões de pessoas para cerca de 10%. 800 milhões de pessoas, gente. 800 milhões de pessoas. Pensaram bem, gente. Quantas pessoas vivem no seu país? E aí você multiplica para chegar aos 800 milhões de pessoas. Que são desnutridos, gente. Porque tem aqueles também que sentem fome, mas não chegou a ser desnutrido. Né? Então naquela assim assim, entende? 800 mil números oficiais. Vocês sabem que normalmente os números inoficiais são muito maiores. Se a gente pensa 800 milhões,
Aumentou 160 milhões nesses anos. Um aumento de cerca de um quinto, ou quase 160 milhões de pessoas. Em novembro de 2021, os preços dos alimentos básicos haviam aumentado 37% em comparação com o preço médio em 2020. Tem um ano globalmente, gente. Isso não é em real, isso é em dólares, calculado em dólares, gente. E isso é drástico. Isso também não quer dizer nada de bom para 2021. A desnutrição e a fome provavelmente terão aumentado ainda mais em 2021. Esse cálculo ainda não está completado, né? Para 2021. Em um relatório publicado em janeiro de 2021, a Oxfam estimou que pelo menos 6 mil pessoas adicionais morreriam de fome por dia até o final de 2020, como resultado da corona e suas políticas. Muitos deles são provavelmente crianças. Em setembro de 2020, o então ministro do Desenvolvimento alemão Gerd Müller disse: em setembro de 2020, muito mais pessoas morrerão das consequências dos bloqueios do que do vírus. Me desculpe, mas nós também falamos aqui. Uma afirmação verdadeira irá. Em 2021, é pouco provável que as coisas tenham melhorado, dado o forte aumento dos preços dos alimentos básicos e o aumento da pobreza entre as classes mais baixas. É possível, previsão para 2022, já nesse ano que a gente se encontra, é possível que 2022 veja a ameaça de motins relacionada à fome como o de 2007. Talvez vocês lembrem ainda. Durante a crise da tortilha no México. Coisa que aconteceu com o... como a gente diz ainda? Contrato com os Estados Unidos. Que os Estados Unidos também podia fornecer o milho para o México. México, que é grande produtor em milho, principal comida principal em México, né? É o milho, tortilhas, etc. Durante a crise de 2007 da tortilha no México, houve revoltas como a da primeira primavera árabe a partir de 2010, que também foi desencadeado, entre outras coisas, né, pela raiva por causa do aumento acentuado dos preços dos alimentos básicos. Esses desenvolvimentos sociais preocupantes se deparam com uma montanha de dívidas historicamente elevadas. Dívida historicamente elevadas. O FMI, aquele, né, FMI, informou em 15 de dezembro de 2021 que a dívida global havia aumentado drasticamente em 2020, estabelecendo um novo recorde de 226 bilhões de dólares, ou 256% do PIB mundial. Isso significa que os fardos das medidas corona tomadas pelo governo mundial foram muito empurrados para o futuro, vivendo às custas da próxima geração, que um dia terá que pagar nossas dívidas. E aí eu me pergunto, para quem pagar essas dívidas? Né? De onde vêm essas dívidas? Já fiz um vídeo para vocês a respeito, faz muito tempo, mas já falei sobre isso. Aliás, não são 226 bilhões, são 226 mil bilhões. Então, 226 trilhões de dólares. Número que não dá para imaginar. E, infelizmente, pelo jeito, é a realidade. E vocês sabem, tendo dívida, alguém tem que pagar. E quem dá o dinheiro, de onde vem o dinheiro, eles tomam conta de tudo, né, gente?
Se motins, protestos e revoltas ocorreram em maior escala em 2022 devido ao aumento da desigualdade global, ao aumento dos preços dos alimentos e ao aumento da fome, isso pode ter rapidamente repercussões nos mercados financeiros internacionais e desencadear uma crise financeira e econômica mundial também. Tudo isso pode ser uma expectativa para esse ano. Com tudo isso que eu apresentei nesse vídeo, é muito provável que certas regiões vão ter grandes movimentos. Como eu disse no início do vídeo, gente, dias piores virão para muita gente. Mão no coração e que tudo isso possa novamente melhorar, mas a previsão, por enquanto, pelo jeito, ainda que vai piorar. E assim vai levar muito mais gente ainda na pobreza. E não só nos países em desenvolvimento, países pobres, mas sim também nos países industrializados. Gente, forte abraço, mão no coração, paz e harmonia para todos nós. Até mais.